Olá, boa noite. Então, muitos pacientes me perguntam qual que é a função, né, do cirurgião cardiovascular, da cirurgia cardíaca aí na questão do infarto agudo do miocárdio ou, né, de uma angina que a gente fala, de uma dor, né, uma dor no peito. Então, a nossa função, na maioria dos casos, é principalmente no que a gente chama de coronariopatia crônica, ou seja, aquela doença que obstrui as artérias que irrigam o coração de forma crônica e acumulada aí ao longo dos anos, a gente tem uma indicação precisa aí da cirurgia de revascularização do miocárdio, ou bypass, né, que muitos falam, que é a colocação aí das famosas pontes de safena, ponte de mamária no coração. E por que isso melhora tanto um paciente, né? Porque essas pontes, elas levam suprimento sanguíneo, levam irrigação sanguínea para partes do coração que não tem mais suprimento, para partes do coração que teoricamente estão entrando em morte. Por quê? Porque as células do miocárdio elas necessitam da irrigação sanguínea para poder se manter e para poder manter a sua funcionalidade. Então, retornando, revascularizando, que a gente fala, essas regiões do coração, o coração ele volta a ter uma funcionalidade boa, volta a ter algumas células que estavam ali hibernadas, que estavam sem funcionalidade, voltam a funcionar e voltam a produzir aí a sua função, né? Então, a gente sabe que os estudos a longo prazo aí mostram que o coração tende realmente a melhorar, diminui o índice de reinfarto, de piora desse coração, desse ventrículo, e também o paciente acaba ganhando aí expectativa de vida e qualidade de vida. Então, a cirurgia, muitas pessoas acham que a cirurgia é dolorosa, que ela tem essa questão aí invasiva, né? Mas os estudos ainda sustentam que a longo prazo, nos pacientes que têm doença em duas ou mais artérias do coração, esses pacientes se beneficiam com a cirurgia ainda em relação ao tratamento medicamentoso, em relação à angioplastia, que é a colocação de stent. Então, a gente sabe que no paciente multiarterial com muitas lesões, a cirurgia ainda é o padrão ouro. A cirurgia ainda devolve para o paciente expectativa e devolve qualidade de vida, né? Então, a cirurgia ainda tem seu espaço e pode ajudar muita gente aí, principalmente com a gente usando aí o que a gente chama de enxertos arteriais, né? Que é a artéria torácica interna, que é a famosa mamária, os enxertos radiais, mas também em alguns estudos aí até a safena mostra, enxerto venoso mostra algum benefício. Então, fica aí, né, a dica quando a gente faz alguns exames, alguns testes, porque apresentou dor no peito, porque está mais cansado, porque está conseguindo fazer menos atividade do que deveria, do que estava acostumado, isso pode ser um indício de doença coronária e a gente precisa de mais testes, de uma angiotomografia de coronária, de uma cineangiocoronariografia, que é o famoso cateterismo, para a gente poder avaliar certo e em determinados casos tem indicação ainda de cirurgia, apesar de muitos pacientes não saberem disso. Tá bom? Um abraço.